Bem-vindo ao 58º dia do meu aprendizado de japonês, hoje é dia 27/2. Eu vou falar sobre as impressões que eu tive de japonês, um pouco mais parecido com um vlog do que de fato um vídeo de instrução. Bom, quais foram as minhas impressões do japonês? Primeiro de tudo, o aprendizado de vocabulário do japonês para mim está sendo mais difícil do que do mandarim chinês, porque a gramática eu acho que do japonês é um pouquinho mais complexa a gramática do japonês é mais complexa do que o do mandarim chinês. Eu achei a gramática do chinês assim, babinha, facinho. Agora, a pronúncia, a escuta e a minha compreensão das palavras faladas e muitas vezes algumas frases, ela é muito maior do que do chinês, provavelmente porque o do chinês tiveram tonalidades, né? Então, eu acho que essa foi uma parte aí que eu demorei um pouco para clicar no mandarim chinês. Não estou demorando para ter esse clique aí dessa compreensão no japonês. Mas acho que como todo idioma de base asiática que a gente pega, seja um tailandês, cantonês, mandarim chinês ou japonês, você demora um pouco pela estranheza ou pela distância que ele tem do próprio português. Bom, então, minha primeira impressão é a gramática do japonês é bem mais complexa do que as outras gramáticas que eu já estudei até agora, com exceção dos idiomas latinos como o português, francês e espanhol, que para mim são as gramáticas mais difíceis que eu já estudei até hoje. De fato, como Otto Maria Carpo diz mesmo, o português até hoje para mim foi a gramática mais difícil que eu já encontrei. Mas o do japonês, sem sombra de dúvida, também não é tão fácil assim, mas eu acho bem interessante estudá-la, eu adoro. Vocabulário achei um pouco mais complexo do que outro idioma asiático que eu sei, o mandarim chinês, mas em contraste com a pronúncia, ela é muito mais fácil. Eu achei que a pronúncia do japonês, não somente a fala, mas também a compreensão auditiva, né, a nossa capacidade de escuta do japonês é bem maior, é bem mais fácil também do que o mandarim chinês. Bom, a parte de gramática, vocabulário, escuta, a parte de escrita. Eu falei esses dias... Aí sobre a parte de escrita não é algo que eu estou visando no japonês. E outros idiomas asiáticos muitas vezes você não precisa isso, porque hoje em dia pouco se escreve com papel e caneta e mais se digita, certo? A não ser que você for fazer uma prova de proficiência, você precisa escrever e a sua caligrafia vai impactar na sua nota, não vale a pena você ter todo esse esforço para você aprender logo no começo. O que eu recomendo é que se você quiser aprender a escrever um idioma asiático como o mandarim chinês ou o japonês e tantos outros, que você aprenda a capacidade de escrita depois de um tempo que você, digamos assim, já é fluente, tá? Então fica como uma atividade a mais que você faz. Eu acho que, para além disso, as minhas impressões do ponto de vista do material. Bom, eu nunca fui uma pessoa ligada à animação japonesa, sério, aquilo que o pessoal chama de anime, ok? Então, nunca passou pelo meu radar, né? Eu fui o cara sempre da literatura, gostava de música clássica, etc. Me chamou a atenção por essa ser uma grande indústria no Japão, tá? E assim, centenas de alunos me recomendando, assistir isso. Bom, eu comecei a assistir alguns, eu achei bem interessante a pegada deles. Eu acho que tem uma pegada bem diferente do que eu achava que era. Não é tão para adolescente, nem para criança, tem uma pegada bem adulta, ou seja, tem umas histórias que são bem complexas. Esses dias eu estava vendo uma que ele falava sobre que ele falava sobre o conceito de verdade. É bem interessante, era uma trama bem complexa, de uma filosofia bem complicada, e eu acho que eu tinha um certo preconceito, eu acho que antigamente... Eu deixei de ter esse preconceito, acabei começando a gostar dessa mídia, então essa indústria me conquistou, né? Não foi nem eu que fui atrás, foi ela que veio atrás de mim, achei bem interessante, gostei muito, e eu acabei gostando de outras coisas também no japonês que foram, então, né, tô fazendo um vlogzinho, que foram também as músicas, bem diferente das canções em chinês, que tinham uma pegada mais melódica e um pouco, as mais famosas, ok? Em chinês, que tinha uma melodia um pouco mais clássica e um pouco mais neutra. O japonês tem me impressionado bastante pelo leque de opções que você tem dentro dele. Gostei muito do rock japonês, eu não sou uma pessoa tão fã assim de rock, obviamente eu gosto do rock internacional, o mais famoso, né? Eu sempre gostei, inclusive para malhar, mas o rock japonês tem me impressionado bastante, eu tenho gostado bastante. Então, em comparação com outros idiomas que eu aprendi, a mídia para consumir japonês tem sido bem diversa e bem interessante.
o contraste com o japonês que eu faço dessa quantidade de mídia é que a mídia do mandarim chinês que eu consumia, sobretudo dramas, né, chinês, eram bem densos, também bem complexos. Eu acabei descobrindo este mundo chamado dorama. Eu achei bem legal, bem interessante, uma perspectiva de vida bem diferente. É uma visão de tempo também bem diferente que eles demonstram nas séries e nos filmes que eu vi. Mas parou por aí. Nesse outro lado do japonês foi uma mídia completamente nova que me impressionou. Da animação japonesa, eu achei bem legal, bem interessante. Mas também não deixo de lado os dramas, né? Os dramas japoneses também são muito bons, né? Acho que agora para finalizar, a parte literária, a parte escrita. Bom, eu ainda não posso falar sobre a literatura clássica japonesa. Eu não estudei a fundo sobre o assunto e também não li nada sobre o assunto ainda, ou seja, não li literatura japonesa ainda. É algo que eu quero ler. Por que eu tô falando isso? Porque um dos meus objetivos em outro idioma sempre é ler literatura. Eu gosto muito de literatura. Não sei qual é a da literatura clássica japonesa. Eu sei dos poemas japoneses, certo? Mas por influência do Japão no Brasil, chamado Haikai, né? Então eu estudei até um pouquinho sobre isso, mas nunca li um em japonês. Mas eu acho que eu vou me impressionar também como ele tem me impressionado até hoje. Então, as minhas visões gerais assim, do japonês. Eu era altamente preconceituoso com a mídia consumida, sobretudo naquele idioma. Tomei nos dedos, bem feito pra mim. Perdi muita coisa que agora eu vou correr atrás. Eu achei muito legal. Gostei demais, assim, e tô me deixando levar, eu tô gostando muito, tá? Também a música japonesa me impressionou bastante. A gramática deles me impressionou bastante. O respeito à língua. O respeito à língua dos japoneses é tão, se não maior, do que os franceses têm pelo francês. Tá? O chinês, você não vê tanto esse respeito, você vê mais o chinês respeitando quando ele está falando do cantonês ou do mandarim clássico. Eles não têm este apego ao mandarim simplificado. No caso, o mandarim que eu digo é o Hanzi, né? A escrita. Mas eles têm mais quando é o cantonês pro lado da fala e o mandarim tradicional na escrita, tá? Mas do japonês, esse amor à caligrafia me impressionou bastante. Não tem tanto isso. Embora a caligrafia seja uma das artes clássicas da China, você não vê este respeito pela língua como você vê no japonês. Eu achei interessantíssimo isso, tá? Me impressionou bastante isso. Foi um dos idiomas que eu vi que a cultura é bem apegada ao idioma, embora seja um idioma com bastante referência estrangeira, no caso o chinês, certo? O kanji é de referência chinesa, né? Vem do chinês. Eu achei muito interessante. Outra coisa, acho que para finalizar então, das minhas impressões que eu estou tendo agora do chinês, do japonês, desculpe, foi a comunidade de aprendizado de japonês. Como assim a comunidade de aprendizado de japonês? Bom, eu sempre participei de comunidades de aprendizado de vários idiomas, inclusive a comunidade poliglota, que participa de todas elas. Mas eu achei que a comunidade de aprendizado de japonês tem sido uma das comunidades mais abertas no quesito de receptividade com novos membros e de ajuda e de instrução. Eu acho que tem uma boa comunidade por trás de aprendizado. Então, se você está aprendendo japonês e você não conhece ninguém que esteja aprendendo japonês, você deveria ir atrás de grupos, de comunidades, como tem lá na comunidade Fluency RPG ou outras comunidades, que o pessoal é bem aberto, troca ideias, compartilha sentimentos sobre o aprendizado. Eu tô achando bem interessante isso também, essa receptividade à língua. Acho que são essas as minhas impressões aí, então, sobre o japonês. É um idioma que de longe está sendo, acho que, um dos idiomas que eu tô mais me apaixonando por aprender. Até então, em primeiro lugar, estava o mandarim chinês e o italiano, que são dois idiomas que para mim são disparados os primeiros que eu mais amo. E eu acho que o japonês, ele tá tomando... Eu tenho uma regra, mais de dois não vale empatado em primeiro lugar. E o japonês, ele tá tirando o mandarim chinês dos idiomas que eu mais gostei de aprender. Não vou deixar de lado o meu mandarim, eu adoro o mandarim chinês. Mas eu acho que pelo fato dele ter me impressionado tanto assim,
eu acho que tá sendo um idioma delicioso de aprender, assim, eu tô adorando essa jornada, e espero que você tenha gostado dessa jornada de vídeos também, que eu vou continuar fazendo. Mas ele está sendo também um desafio de vários pontos de vista, e eu adoro um desafio, né? Se me perguntaram, Eliezer, mas e se você não conseguir falar com um nativo até o final deste ano? Muito provavelmente eu vá conseguir conversar com um nativo, mas mesmo assim, né? Às vezes, nossa, Eliezer, não vai lá falar com um nativo porque acho que você ainda não está preparado. Então, tudo bem. Mas mesmo assim eu quero tentar, sabe por quê? Porque eu acho que esse idioma me impressionou tanto que eu tô bem ansioso para ter esse teste aí mais ao final do ano, de me comunicar com um nativo, de falar, de usar esses meios de expressão que eu tô aprendendo, que são incríveis. Então acho que fica o resumo desse vídeo ficou bem longo, né? Era para ser só um vlog. Eu acho que fica um resumo ao convite a você aprender japonês se você nunca experimentou, nunca pensou, e teve até um certo preconceito. Aprender japonês é um idioma que ninguém usa no business. É um idioma lindíssimo que vale a pena pela quantidade de conteúdo que você pode consumir, pela história da língua, pelo amor que as pessoas têm à língua, pela língua em si, que é linda, tanto na escrita quanto na leitura, na leitura, né, na literatura que tem do idioma, na qualidade literária, que eu não conheço muito bem, mas eu sei que é bem rica também, tô louco para experimentar, pelos sons da língua, pela música. É um idioma riquíssimo, e de fato empatou aí com o italiano, e está empatado aí com o mandarim chinês, e provavelmente ele desbanca o mandarim chinês como um dos idiomas que eu mais gostei de aprender, tá bom? Então eu sou o Elifio, por aqui fica o meu vlog, umas recomendações e um pouco mais sobre o meu processo de aprendizagem. Também outra indústria grandíssima que eu nem tinha passado no meu radar, indústria de jogos. É gigantesca em japonês, né? Originais em japonês. É incrível. E isso nunca tinha passado pelo meu radar. É só você aprendendo outro idioma mesmo que você acaba abrindo mundos diferentes. Isso eu acho que é um pouco que eu falo que muitas vezes no canal do YouTube e aqui no Instagram, que é você abrir um pouco o mundo que até então estava fechado para você. Esse é um mundo inteiro que está se abrindo para mim, que estava até então fechado para mim. E se eu não fosse aprender o japonês, acho que eu nunca ia entendê-lo, tá bom? Então fica o meu convite aqui, aprenda japonês, é bem legal, tá bom? Eu sou o Livio por aqui, espero que vocês gostem esteja gostando dessa jornada, tanto quanto eu estou gostando de aprender o japonês, tá bom? A gente se vê amanhã.